gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre equações do primeiro grau e funções do primeiro grau. É a nossa aula 6 do nosso livro 1, nosso livro das funções aí, beleza? Primeira coisa que tu precisa saber é a equação do primeiro grau é a sua forma genérica, ou seja, uma forma de representação da equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, a forma que a gente representa ela é sempre na forma ax mais b igual a zero. E como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau a gente resolve simplesmente naquela ideia de isolar o x, ou seja, letras para um lado, números para o outro, deixando o nosso x, a nossa variável aí isolada, tá certo? Bom, em sistemas de equações do primeiro grau, a gente tem duas variáveis. Se a gente tem duas variáveis, obviamente a gente vai ter duas equações para conseguir resolver esse sistema, beleza? E existem dois métodos de resolução de um sistema de equação do primeiro grau. O primeiro é o método da adição e o segundo é o método da substituição. Aquele famoso que tu entende como isola numa, substitui na outra, tá? Essa seria a forma que a gente deixa representado pela substituição, beleza? Mas vamos direto para exemplos para a gente pegar isso aqui na prática, tá? O exercício de número 1, ele pede simplesmente para a gente fazer o quê? Para a gente resolver as equações. Então, olha só, a primeira equação da letra A, ele dá que 5x menos 10 é igual a menos 6 mais 3x. Lembra como é que a gente resolve? Letras para um lado, números para o outro. Tudo que tiver x eu vou passar para um lado da igualdade e tudo que não tiver x eu vou passar para o outro lado. Então, olha só, o 5x já está do lado esquerdo, o mais 3x vai vir para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Será mais 3x, vai ficar menos 3x. É igual, o menos 6 ficou lá do lado direito, o menos 10 vai como mais 10. Beleza? Bom, 5x menos 3x, isso vai me resultar em 2x. É igual, menos 6 com mais 10, isso me resulta em 4. Agora o 2 que está multiplicando vai dividindo e com isso eu chego que o x é igual a 4 dividido por 2. Logo o valor do x vai ser igual a 2. Eu acabo de determinar qual é o meu valor correspondente ao x. E qualquer coisa tu pode tirar a prova real colocando lá no valor inicial. E aí tu vai perceber, 2 vezes 5 vai me dar 10, 10 menos 10 dá 0. 3 vezes 2 vai me dar 6, 6 menos 6 vai me resultar o 0. 0 é igual a 0. Tem que satisfazer a tua igualdade. Na letra B, eu tenho uma equação de primeiro grau. Tá, eu tenho uma equação de primeiro grau. Ah, mas por que ela é uma equação de primeiro grau? Porque o maior expoente do x é 1, tá certo? E aqui, mas eu tenho fração. Não teme, é só tu fazer o MMC. O MMC entre 5, 2 e 10, eu vou fazer em ambos os lados da igualdade, tá? O MMC entre 5, 2 e 10, isso vai me resultar em 10. Lembra que tu divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3x vai me resultar em 6x. Mais 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 vai me resultar em 5. É igual a 10 dividido por 10 vai me resultar em 1, vezes x vai me dar x. Como eu fiz o MMC em ambos os lados da igualdade, eu posso cancelar esse meu denominador. E agora eu acabo de cair que nem no meu exemplo anterior. Vou pegar esse x para o outro lado da igualdade como menos x, então eu vou ter 6x menos x é igual a menos 5. Mais 5 foi para o outro lado da igualdade como menos 5. 6x menos x vai me resultar em 5x, é igual a menos 5, e o 5 que está multiplicando vai dividindo, e com isso eu chego então que o x vai me resultar exatamente em menos 5, dividido por 5, logo o valor do x que satisfaz ele é o valor de menos 1. Beleza? Eis que a gente acabou o exercício de número 1. Vamos para o exercício de número 2. O que nos diz o exercício de número 2? Ele pede para resolver esses sistemas de equações aqui, tá? De primeiro grau. Ah, mas por que é um sistema de equação de primeiro grau? Lembrando, porque os expoentes das nossas variáveis, das nossas incógnitas aí,
é 1. Ou seja, o expoente do x é 1, o expoente do y também vai ser 1 aí, beleza? Como é que a gente vai resolver no primeiro caso? No primeiro caso, eu vou resolver na forma da adição, mas antes eu devo perceber que na minha segunda equação eu posso simplificar toda ela por 2, então eu vou reescrever esse sistema, simplificando toda ela por 2. Ó. A primeira eu vou reescrever, x menos y é igual a 3, e a segunda eu vou dividir toda ela por 2. Ó. Vou colocar aqui, ó, toda ela sendo dividida por 2. Com isso, 2x dividido por 2 vai me resultar em x, 2y dividido por 2 vai me dar y, e 14 dividido por 2 vai me resultar em 7. E agora, o que eu devo fazer? Agora eu vou somar as duas equações. X mais x vai me resultar exatamente em 2x. Menos y mais y, tá vendo que elas se cancelam? Fica zero. É igual a 3 mais 7, que vai me resultar em 10. Eis então que o valor do x vai ser igual a 10 dividido por 2, que me resulta em 5. Esse é o valor do x. Tá, e agora para eu descobrir o valor do y, escolhe uma das tuas equações e substitui o x para descobrir o valor do teu y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda equação, x mais y igual a 7, e vou colocar que o x vale 5. Então eu vou ter 5 mais y é igual a 7. Logo, o y vai ser igual a 7 menos 5, o que vai me dar que o y vale exatamente igual a 2. E qualquer coisa, tu pode tirar a tua prova real. Lembra? 5 menos 2 dá o 3 e 5 mais o 2 dá o 7, só para te verificar se satisfaz aqueles teus dois valores aí. Tu tem o valor do y e tu tem o valor do x, beleza? Tu tem um par aqui, a gente diz que é um par, o valor do x correspondente e o valor do y, que a gente pode então dizer aqui, colocando para vocês, tá? Uma forma de um conjunto solução, né? Um conjunto solução, colocando esse par. O meu valor do x é 5 e o valor do y é 2. Beleza? Bom, e agora o segundo exemplo, o exemplo da letra B. Como é que eu vou resolver nessa aqui? Eu vou resolver pelo isola numa, substituir na outra, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou isolar, na minha segunda equação, eu vou isolar o y. Eu vou isolar o y, tá certo? E eu isolando o y aqui para vocês, na minha segunda equação, eu teria o y vai para o outro lado da igualdade, eu ficaria com y é igual a 5x menos 1 dividido por 2, tá certo, galera? Lembrando, esse menos 2y foi para lá como mais 2y, o 1 veio como menos 1, e o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Eu acabei de descobrir quanto é que vale o y. E agora? Agora eu substituo o y na minha primeira equação, tendo nesse caso assim, ó, 2x mais 3 vezes o y. Mas quem é o y agora? 5x menos 1 dividido todo ele por 2. Beleza? Isso sendo igual a 8. Feito? Aqui o que eu vou fazer com vocês? Eu já vou multiplicar toda a minha equação por 2. Toda essa equação aqui eu vou multiplicar ela por 2. Quando eu multiplicar toda ela por 2, para que eu estou fazendo isso? Para cancelar esse 2 do denominador aqui. Então eu vou ter 2x vezes 2, isso vai me corresponder exatamente em 4x, mais 3 vezes 2 dá 6. Simplificou com esse 2, vai ficar 3. Então, eu vou ter 3 vezes 5x, isso vai me dar 15x. E 3 vezes menos 1 vai me dar menos 3. É igual a 2 vezes 8, vai me resultar em 16. 4x mais 15x, isso me resulta em 19x. Esse menos 3 vai para lá como mais 3, então eu chego que o x, 19x, é igual a 19. Ou seja, o valor do x, o 19 que está multiplicando passa dividido, o valor do x vale 1. Eu acabei de descobrir quanto é que vale o x vale 1. Beleza? Mas agora o que ainda falta fazer? Descobrir quanto é que vale o y. O y eu já sei que é 5x menos 1 dividido por 2. Basta tu substituir lá. Substituir onde ele já está isolado.
Nesse caso, então, eu teria aqui 5 vezes 1 menos 1. 5 vezes 1 menos 1 sobre 2. Eis, então, que o valor do y, 5 vezes 1 dá 5, menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 vai me resultar em 2. Eis, então, que eu tenho para vocês o valor do x, que é 1, e o valor do y, que é 2. Chegando, então, no conjunto solução, né, que satisfaz esse meu par, o x vale 1, o y vale 2 e pronto. Tá resolvido aí para vocês esses dois exercícios, tanto de equação de primeiro grau, quanto de sistemas de equações. Beleza, gurizada? Bora lá então, seguindo o exercício número 3, lá na tua página 51. Esse aqui é um pouquinho diferente daquele exercício 2 que o Moisés fez contigo. Naquele exercício 2 tu já tem a equação pronta, e nesse exercício aqui tu não tem, tu tem que montar, tu tem que fazer uma tradução ali. Então olha só, em uma prova de 25 questões, cada resposta certa vale 0,4 e cada resposta errada vale menos 0,1. Um aluno resolveu todas as questões e teve nota 0,5. Como é que eu vou iniciar, montar essas questões? Como é que eu vou dividir as questões que o aluno resolveu? Bom, como ele resolveu todas as questões, eu tenho que separar essas questões entre acertos e erros. Então, para não me atrapalhar com x e y, eu vou usar outras variáveis aqui no problema. Então, eu vou chamar A para acertos e E para erros. Ou seja, o número de acertos mais o número de erros tem que dar 25, que é justamente o número de questões que o nosso aluno resolveu. Bom, para cada resposta certa, ele ganha 0,4, ou seja, para cada acerto que ele ganha, eu vou multiplicar isso aqui por 0,4. Para cada erro que ele comete, ele vai perder aqui 0,1. E a nota final do nosso aluno aí deu 0,5, certo? Primeira coisa que tu vai fazer, sugestão minha assim para começar o exercício. Cara, começa multiplicando por 10 a segunda equação para tu eliminar a vírgula. Então pega essa segunda equação aqui e multiplica toda ela por 10. Então na primeira tu não vai mexer. Então a primeira tu vai continuar com acertos mais erros, dando 25. Quando eu multiplico por 10, e lembra que multiplicar por 10 é só deslocar a minha vírgula uma casa para a direita. Então, olha só, 0,4 vezes 10 dá 4, portanto 4A, menos, levando a minha vírgula uma casa para a direita vai dar um erro, igual a 5. Agora eu vou trabalhar com essas duas equações. E tu viu com Moisés que tu tem dois métodos de resolução, adição ou substituição. Preferencialmente eu gosto de trabalhar com a substituição. Desculpa, adição. Por quê? Porque a adição eu mexo nas equações e ela é mais rápida de resolver do que isola uma, substitui na outra. É muito trabalho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me dar conta, por exemplo, que a incógnita E mais E menos E, se eu somar as duas equações, eu elimino essa incógnita. Então eu vou trabalhar com a adição, porque o objetivo sempre quando tu somar as duas equações é eliminar uma das incógnitas. Então tu vai manipular e mexer nessas equações. Nesse caso aqui, precisamos só multiplicar por 10. Agora tu vai somar A mais 4A dá 5A. E menos E dá 0. E 25 mais 5 dá 30. Portanto, o A é igual a 30 dividido por 5, portanto 6. 6 o quê? 6 acertos. Então o nosso amigo aí acertou 6 questões. Como eu tenho 25, então vamos lá. 25 menos 6, 19. 19 erros. Então nós temos aí 6 acertos e 19 erros. Tranquilo, gurizada? Então essa aí foi a nossa terceira questão aí envolvendo sistemas lineares, só para vocês terem uma ideia aí de resolução. Tranquilo como resolver esses caras aqui? Tudo aquilo que vocês viram com Moisés logo no início da aula, envolvendo as equações de primeiro grau, tu vai carregar, tu vai trazer junto para a parte de funções de primeiro grau. Então vamos dar uma olhada agora
nas funções de primeiro grau. Primeiro passo, lembra lá das funções da aula passada? Que ela é uma relação de x em y. Como é que é a chamada forma algébrica da tua função de segundo grau, cara? A forma algébrica da tua função de segundo grau, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Essa aqui, gurizada, é a tua estrutura, a tua chamada forma algébrica para as funções de primeiro grau. E função, cara, nada mais é do que uma relação de dependência, em que tu vai ter duas variáveis, uma a tua variável dependente, a outra a tua variável independente, que daqui a um pouquinho vocês vão ver com Moisés na parte de função afim. Então, olha só, nós temos as duas variáveis aqui. Agora, como é que eu sei que essa função ela é uma função de primeiro grau? Primeiro, porque o expoente da variável é 1. O expoente do x aqui é 1, ó. É esse cara aqui em cima que identifica, opa, eu estou falando de uma função de primeiro grau. Ok. Lembrando também, cara, nas tuas funções, que o f de x é sempre sinônimo para y, porque tu vai trabalhar com o plano cartesiano, e o plano cartesiano ele trabalha com uma relação de x em y. Então, tu vai utilizar o f de x como um sinônimo para o y, ou o y como um sinônimo para o f de x. E aí tu vai conseguir construir a tua representação gráfica lá no plano cartesiano, dessa tua representação algébrica que tu tem da tua função de primeiro grau. E lembrando, sempre que for uma função de primeiro grau, cara, olha só, o teu gráfico é sempre uma reta, certo? Uma reta. Vamos botar assim, ó. Uma reta... com inclinação. Porque o que acontece, cara? Eu tenho duas retas, que tem a reta vertical e a reta horizontal, que elas não são funções. Mas a tua reta, se ela apresentar uma pequena inclinação, ela já é uma função de primeiro grau. Então tu consegue articular a representação algébrica com a geométrica. Viu uma reta? F de x igual a x mais b. F de x igual a x mais b, tu sabe que é uma reta. Certinho? Agora vamos dar uma olhada em alguns casos particulares de funções para vocês identificarem. A primeira função ela é chamada de função constante, que ela é do tipo f de x igual a k. Essa aqui é a primeira situação. O que é esse k aqui? Esse k que vocês estão vendo aqui, gurizada, ó, é a nossa chamada constante. O que isso significa? Primeira coisa, o valor do f de x, ou seja, o valor do y, ele não se altera. Não interessa qual o x que eu coloque lá dentro, por quê? O x é chamada de variável independente. O x ele está por conta, é por ele mesmo. Ou seja, como eu não tenho x, eu não tenho variável, significa que a minha função ela nunca altera o valor. Outra coisa que tu precisa cuidar, essa função constante, ela não é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque ela não tem essa variável x aqui. Certo? Esse k que eu estou colocando aqui, é só para vocês entenderem, deixa eu completar aproveitando ele aqui. Esse k, cara, ele pertence aos reais. Esse k ele é um número real. Então ele é um número qualquer. Então não tem variável ali para trocar. Por isso que esse cara é sempre o mesmo, e depois nós vamos trabalhar os gráficos dessas funções. E a representação geométrica da tua função constante, ela é uma reta horizontal, ela é uma reta paralela ao eixo x. Essa é a nossa primeira função, a função constante. Depois é a nossa função identidade, que é a função f de x igual a x. Nossa função aqui, identidade, então. O que eu preciso saber da função identidade? Primeiro, os valores de x e f de x são sempre os mesmos, eles não alteram. Ou seja, se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 3, o y é menos 3. Já que, afinal de contas, o y, que é sinônimo para o f de x, é igual ao próprio x. Na prática, traduzindo para x e y, essa representação aqui, gurizada,
y é igual ao x. Por isso que nós falamos que os valores de x e f de x são sempre os mesmos, certo? Outra coisa, como é que eu sei que eu estou trabalhando com a função identidade? Ela é uma reta que contém a origem, ela é uma reta que vai passar pela origem. E essa reta aqui, ó, vamos completar, ó, coloca aí. Ela é chamada de reta bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí depois dessas linguagens vocês vão trabalhar comigo e com Moisés na geometria plana. Mas o que é uma reta bissetriz? Ela é uma reta que vai pegar e dividir o meu ângulo ao meio. Quando eu estou trabalhando com o plano cartesiano, eu tenho ângulos de 90 graus dividindo os eixos, os quadrantes do plano. Então significa que essa reta ela vai cortar o meu plano cartesiano dividindo o meu ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Por isso que ela é chamada de reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Depois eu vou mostrar para vocês a representação gráfica de cada uma delas. E para finalizar, a nossa função linear, em que o f de x é igual a ax. O que acontece aqui? Ó? Nessa função linear aqui, os valores de x e y são proporcionais. O que quer dizer isso, os valores de x e y serem proporcionais? Se está na dúvida, assiste a aula lá das proporções, lá do livro 0. Mas para te recordar das proporções, como x e y são proporcionais, se o x dobra, o y dobra. Se o x triplica, o y triplica. Ou seja, a relação que aparece ali entre os valores é sempre a mesma. Eu vou te dar daqui a pouco um exemplo numérico aqui. Eu vou apagar e vou te fazer um exemplo numérico, certo? Uma relação. Como é que tu sabe que a tua função ela é chamada de função linear quando tu olha para um gráfico? Porque esse gráfico tem que passar pela origem. A reta passa pela origem. Então, quando eu estou falando de uma função linear, a reta precisa obrigatoriamente passar pela origem, certo? E para comentar com vocês, a função identidade é um caso particular da função linear, que é quando o meu a, que é o número que vem na frente do x, o meu parâmetro angular aqui, ele vale 1. Por isso que a identidade é um caso particular da linear. Tranquilo? Por enquanto nós temos essas três aqui. De boa? Agora tu pega um post-it aí e cola os seus resumos ali, cara. Olha só. Função constante. Lembrando que a tua função constante é f de x igual a k. Lembrando, ela não é função de primeiro grau. Então tu tem um exemplo, na verdade dois exemplos aqui. F de x igual a 3 e f de x igual a menos 2. São retas paralelas ao eixo x e elas não apresentam inclinação em relação ao eixo x. Por isso que elas são chamadas de função constante, porque independente do valor do x que eu escolha aqui, ele vai sempre me levar para 3 nessa primeira função e sempre vai me levar para menos 2 nessa outra função aqui. Por isso que elas são chamadas de função constante, porque elas não têm a variável variável dependente do problema, porque não importa a variável que entra ali, ela não vai sofrer alterações. Então vamos lá. Próxima. Função identidade. F de x igual a x. Lembra que eu comentei contigo, os valores de x e y são iguais. Ó. O x igual a 2 leva para o y igual a 2. O x igual a 3 leva para o y igual a 3. O x igual a menos 1 leva para o y igual a menos 1. E ela era chamada de reta bissetriz porque o ângulo entre o eixo x e o eixo y é um ângulo de 90 graus. E ela vai dividir em dois ângulos de 45. Por isso, bissetriz. Tranquilo, gurizada? E agora o nosso exemplo de função linear. Um gráfico aí representando a tua função linear. Que é o que aqui? A função que eu coloquei para vocês é f de x igual a 3x. Então, quando eu troco, por exemplo, ó, o x por 1, estou calculando o f de 1. 3 vezes 1, portanto, o f de 1 vale 3. Ou seja, quando x for 1, o y lá em cima é 3. Vou calcular o f de 2 agora. F de 2, 3 vezes 2, portanto, o f de 2 é 6. Ou seja, o x igual a 2 leva para o y igual a 6. Ó. X igual a 2 leva para o y igual a 6. E aqui tu está vendo um exemplo de uma função linear
que mais tarde nós vamos comentar entre crescente e decrescente essas funções, mas isso aqui é só um exemplo qualquer envolvendo uma função linear. E lembra que eu comentei contigo que os valores de x e y são proporcionais? Vou te mostrar a proporção agora. Ó. O x valia 1, aqui ele vale 2, ou seja, o valor do x dobrou. O valor do y tem que acontecer a mesma coisa. Ó. O valor do x era 3, foi para 6. O valor do y, então, também dobrou. Se o x dobra, o y dobra. Isso significa ser uma função proporcional, ter valores de x e y proporcionais. Tranquilo, gurizada? De boa? Então tá, galera. Seguindo o barco, vamos falar com vocês sobre função afim. O que é uma função afim? Uma função afim é toda função que pode ser representada da seguinte forma, da forma em que eu teria f de x é igual a ax mais b, conforme vocês já viram com vocês, né? Vocês já viram com o Diegão, vocês já viram com vocês, ficou legal, né? Vocês já viram com o Diegão, né? Antes, outros tipos de funções, eu vou falar com vocês sobre a função afim aqui para vocês. E o importante da função afim é não esquecer que ela é sempre representada da forma ax mais b, aonde tanto a quanto b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, tá? E o a, ele tem que ser um número diferente de zero. Tá aí o b. O b pode ser zero. Só que se o b for igual a zero, a gente cai num outro caso particular de função, que é a função linear. Isso eu já explico mais com vocês. O que tem uma função afim de diferente em relação às funções lineares, às funções identidades? Ela vai ser uma função que vai ser transladada o seu gráfico para cima ou para baixo, supondo que o coeficiente b, que é o nosso chamado coeficiente linear, ele seja um número diferente de zero, tá? Então aqui eu quero deixar um esquema das funções que eu gosto de dizer. Toda função de primeiro grau, ela é dita uma função afim, tá? Toda função de primeiro grau, ela é dita uma função afim. Porém, existem os casos particulares de função afim, que vai ser quem? A função linear. Lembra? Vou colocar aqui para te lembrar disso aqui, tá? Função afim. Lembra como é que é a função afim? A função afim é da forma f de x igual a ax mais b. Depois, a gente tem uma função linear. A função linear é um caso particular de uma função afim. Por quê? Porque ela pode ser representada da forma f de x igual a ax, ou seja, a gente diz que a função linear ela é um caso particular aonde eu tenho que o coeficiente b é obrigatoriamente igual a zero. Tá? É uma função afim onde o coeficiente linear é igual a zero. E a função identidade? A função identidade ela é um caso particular de uma função afim e de uma função linear. Por quê? Porque eu posso dizer que a função identidade ela é escrita da forma f de x igual a x. Ah, mas por que ela é um caso particular da afim e da identidade e da linear? Porque para ela ser um caso particular da afim, tu percebe que o coeficiente b é igual a zero. Sacaram? E o coeficiente angular, que é o nosso azinho, ele vai ser exatamente igual a 1. Ah, mas e quando b é igual a zero, ela não era linear? Sim, a função identidade ela é uma função linear, porém ela é um caso particular de uma função linear onde o coeficiente angular vale uma unidade. Tá aí a função constante. Lembra que a função constante ela não é uma função de primeiro grau, porque para todos os meus valores do x, o meu y vai ser exatamente igual àquela minha constante. Beleza? Análise dos coeficientes em relação aos gráficos. Lembra, coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o que a gente chama do nosso azinho. É o cara que está na frente do x, beleza? De uma função de primeiro grau aqui, tá? E existe o que a gente fala em relação ao coeficiente angular? O que ele interfere? Ele interfere como se fosse uma taxa de crescimento ou decrescimento em relação ao meu gráfico e em relação também à minha função.
Beleza? Isso é importante que tu te ligue aí, tá certo? Então, existem 3 casos para vocês aqui sendo colocados. A gente pode colocar exatamente da forma em que o coeficiente angular é maior do que 0, igual a 0 e menor do que 0. Vamos então organizar aqui, ó. Sendo o coeficiente angular maior do que 0, sendo igual a 0 e sendo ainda menor do que 0. Tá certo? Bom, se o coeficiente angular for maior do que 0, se ele for maior do que 0, a gente tem uma função crescente, ou seja, o nosso gráfico da esquerda para a direita vai ter que ser uma reta que suba, beleza? Ah, mas os pontos de corte, não interessa aqui os nossos pontos de corte, eu não estou trabalhando com isso com vocês, eu só estou querendo que vocês identifiquem um gráfico para ele ser crescente. Da esquerda para a direita, essa minha reta está subindo. Quando o coeficiente A for igual a 0, aqui tu toma cuidado. Se o teu coeficiente A for igual a 0, a gente não tem uma função de primeiro grau, tá? A gente não tem uma função de primeiro grau aqui, tá? Eu vou colocar para vocês esse gráfico, e eu até recomendaria que vocês se liguem que o gráfico vai ser muito parecido com uma função constante, tá? Vocês poderiam dizer que pelo A sendo igual a 0, eu teria uma função da forma função constante, ou seja, esse meu gráfico ele seria paralelo ao eixo dos x, porque para todos os y eu vou ter aquela minha constante ali sendo ou positiva ou negativa, mas lembra que isso aqui não é uma função de primeiro grau. E se o meu coeficiente angular for menor do que 0, a gente teria o que? Uma reta decrescente da esquerda para a direita, ela diminui. Eu desço a nossa lomba aí. Feito? Coeficiente linear. O coeficiente linear na tua função na forma algébrica ax mais b, lembra que o linear a gente representa pelo b. E o que ele te diz, o coeficiente linear? Pensa simplesmente que o coeficiente linear é uma taxa fixa, ou seja, onde ele corta o eixo dos y, o teu eixo vertical. E ele também pode variar sendo da seguinte forma, o b sendo maior do que 0, o b sendo igual a 0 e o b sendo menor do que 0. O que isso interfere? Onde vai cortar no teu eixo dos y. Se vai cortar acima do x, na origem, ou abaixo do x, abaixo do eixo do x. E aqui eu vou fazer todas com vocês, todas essas retas crescentes para não ter perigo de tu errar isso aqui, tá bom? Olha só, eu vou fazer aqui, ó, pro b ser maior do que 0, tu já sabe que ele tem que cortar o quê? Tem que cortar acima do eixo dos x no y. Aqui vai estar o teu coeficiente b, beleza? Estou marcando com um pontinho ali para você se ligar. Depois, com o coeficiente b sendo igual a 0, o que vai acontecer? Essa tua reta, ela vai ser uma reta que vai cortar exatamente na origem do teu plano cartesiano. Daí, se o coeficiente b for menor do que 0, essa tua reta, ela corta o eixo dos y abaixo do eixo dos x. Beleza? Tu toma muito cuidado com esses gráficos. Vocês viram, eu fiz todas crescentes. Mas nada mudaria caso o coeficiente angular fosse negativo. Elas seriam decrescentes, cortando acima, na origem, e abaixo do eixo dos x, sendo o teu coeficiente linear positivo, igual a 0 e menor do que 0, tá certo? Falando aqui para vocês em zero da função ou raiz da função, é a mesma coisa. Zero da função e raiz da função é exatamente a mesma coisa. O que significa zero da função ou raiz da função? Basta tu pegar aquela tua função original e igualar ela a 0. Depois que eu peguei a minha função original e igualei ela a 0, tu vai descobrir o teu valor do x e corre para o abraço, descobrindo o valor do x, tu tem o zero da função, ou seja, o valor do x que satisfaz aquela função ser igual a 0. Beleza? Vamos já ali para o exercício de número 4 para a gente fixar algumas coisas já faladas aqui. No exercício número 4 ele dá a função f de x igual a 3x menos 2.
E pergunta, quanto é que vale a f de 5? Toma cuidado, isso aqui não é zero da função, isso não é raiz da função. Isso é a mesma coisa que a gente falar em valor numérico da função, quando o x vale 5. Então eu devo substituir, nesse caso, o x por 5. Vamos lá. Então eu teria aqui para vocês a f de 5 é igual a 3 vezes 5 menos 2. 3 vezes 5, 15. 15 menos 2 vai me resultar em 13. Então, eis que eu tenho que a f de 5 vai corresponder exatamente igual a 13. Ou seja, quando o x vale 5, o y vale exatamente igual a 13. Beleza, gurizada? Vamos lá para a tua página 53 agora, terminar mais alguns exercícios aí de funções. Olha só, f de x igual a menos 2x mais 8 é a lei da função. E eu quero saber qual o valor do x para quando f de x igual a 2. Então, o que tu vai fazer? Ó? Como tu sabe que o f de x é 2, ó, no lugar desse f de x aqui, gurizada, ó, tu vai substituir esse cara aqui por 2. Então, vamos lá. Estamos trocando esse cara aqui por 2. E nós seguimos com o restante da nossa lei da função. Menos 2x mais 8. Porque aí tu vai trabalhar com uma função de primeiro grau. Desculpa, a função não é equação de primeiro grau. Só deixa eu trocar a cor aqui, nada para não confundir depois com o azul da próxima questão. Igual a menos 2x mais 8. Vou trazer o 2x para cá, então ele vem positivo, e vou levar o 2 para lá. 8 mais 2. Portanto, o 2 que está multiplicando eu vou levar dividindo. Portanto, aqui 8 mais 2, 10. E o 2 que está multiplicando foi dividindo. Então, o x vale 5. E nós temos um parzinho ordenado aqui, cara. Qual é o parzinho ordenado que nós temos aqui? Quando o x for 5, o y é 2. Ou ainda, vamos pegar agora aqui, ó, o f de 5 é 2. Ou seja, o valor da minha função para quando x é igual a 5 vale 2. Então, nós já descobrimos qual é o valor de x que vai fazer o valor da nossa função valer 5. Tu acabou de ver com Moisés agora há pouco a definição de raiz ou zero da função, que é a mesma definição. Lembra que raiz, ó, f de x igual a zero. Então, vamos trocar o f de x por zero. 0 é igual a menos 3x mais 7. Traz o 3x para o lado esquerdo, 3x igual a 7 e passa o 3 dividindo. Portanto, a raiz da nossa função é 7/3. E para finalizar, mesma situação, zero da função é quando o y vale 0. Então vamos lá. F de x igual a 0 é igual a 4x menos 3. 3 é igual a 4x. Portanto, o x ele é igual a 3/4. E aí vocês vão perguntar por que eu fiz diferente do item anterior. Olha só, na questão 6 o x está negativo do lado direito, então eu trouxe ele para o lado esquerdo para ele ficar positivo. No lado direito aqui na questão 7 o x já está positivo, então eu levei o número para o outro lado para resolver a questão. Então, x igual a 3/4. Então, o zero da função é 3/4. Pensando em função ou valor de função, ó, significa o quê? Que o f de 3/4 vale 0. Aqui é a mesma coisa, ó, gurizada. O f de 7/3 também vale 0. Por que tem que valer 0? Porque é a raiz da função, é o zero da minha função. Certo? Na questão 8, cara, olha só o enunciado. Determina os pontos de intersecção do gráfico f com os eixos coordenados. Tu tem dois eixos, eixo x e eixo y. E esse cara aqui eu quero fazer com muita calma contigo. Eixo x e eixo y. Por que eu quero fazer com muita calma contigo? Porque eu tenho duas situações. Primeiro, se eu estou cortando o eixo x, ó,
Ó, corte no x significa que o y vale zero. Ou ainda, corte no y significa que o x vale zero. E quando eu trabalho no plano cartesiano, cara, tem essas restrições bem específicas, esses pontos bem específicos. O que significa esses pontos, digamos, especiais? Esses pontos que estão sobre os eixos coordenados. Sempre que eu estou em cima do eixo x, eu sei que o y vale zero. Sempre que eu estou em cima do eixo y, meu eixo vertical, eu sei que o x vale zero. Então são características que tu já precisa cuidar dentro de uma função. Sempre que eu corto o x, o y vale zero. Sempre que eu corto o eixo y, o x vale zero. Então no momento que eu estou cortando o eixo x, ó, corte no eixo x, significa que o y vale zero. Então, vamos trocar o y por zero na nossa função. 0 é igual a 3x menos 1, mais 1. Traz 1 para o lado esquerdo, portanto, menos 1 igual a 3x. Portanto, menos 1 sobre 3 igual a x. Esse aqui é o lugar que eu vou cortar o eixo x no eixo das abscissas. Agora, quando tu vai fazer o corte no eixo y, quem vale zero é o x. Ou seja, f de zero, porque o x vale zero, né, gurizada? 3 vezes 0 mais 1. Lembra que tu está usando f de x igual a 3x mais 1. Portanto, o f de 0 vale 1. Na prática, então, o y vale 1. Então, tu vai estar cortando o y no 1. Tranquilo, gurizada? De boa esse cara aqui? E tu já viu com Moisés, cara, a análise dos coeficientes, a intersecção com os eixos. Lembra que esse cara aqui, ó, que é a tua função, ó, ela era do tipo ax mais b. E esse b aqui, ó, esse bzinho aqui, sempre te representa o corte no eixo y. E aí tu resolve o teu problema. Certo? Agora sim, ó, envolvendo funções de primeiro grau, cara, o que eu preciso que vocês entendam? Na URGS, cara, na URGS ou nos demais vestibulares, esses vestibulares clássicos, tu vai enxergar o A como coeficiente angular e o B como coeficiente linear na tua função de primeiro grau. Só que normalmente no Enem, cara, como são problemas contextualizados, lembrando, problemas contextualizados no Enem, a tua função de primeiro grau, como é que tu precisa encontrar ou enxergar esse teu coeficiente angular e esse teu coeficiente linear? O teu coeficiente, que na prova da URGS é chamado de angular, no Enem, cara, eu quero que vocês enxerguem esse cara como uma taxa de variação. Ou seja, algo que vai variar em função de outra coisa. Por exemplo, vou comprar uma Coca-Cola no Zafari que está R$6. Ou seja, a taxa de variação por Coca-Cola adquirida no mercado está R$6. Certo? Isso significa taxa de variação. E o B, cara, ele é chamado de taxa fixa. Ou seja, algo que não vai variar em função de nada. Aquilo é um valor fixo que não depende de nada mais. Por exemplo, exemplo clássico é quando tu entra num táxi. Quando tu entra num táxi já tem um valor pré-estabelecido, que é a bandeirada, que é a tua taxa fixa, que já é algo que tu vai pagar e não vai depender de nada. O que acontece nas tuas funções? O que tu precisa cuidar nas funções aqui, ó? Tanto o x quanto o y, tá, gurizada? Eles representam coisas. Porque o que acontece, cara? Tu vai trabalhar sim com uma função de primeiro grau, tu vai ter x e tu vai ter y. Só que agora, cara, x e y não é mais só x e y, aquela forma algébrica que tu faz uma representação geométrica no plano cartesiano, ou o f de x igual a x mais b, que é a tua representação algébrica. Não, cara. A partir de agora, x e y começam a representar coisas. É uma relação de dependência entre duas coisas. Como no caso da Coca-Cola que eu vou comprar no mercado, quanto que eu devo pagar no mercado? R$6 por Coca-Cola. Ou seja,
o valor que eu vou pagar no mercado vai depender de quantas Coca-Colas eu estou adquirindo. Então é uma relação já de dependência de uma função. Olha no teu exemplo 10, eu vou ler contigo aqui, lá no final da tua página 53. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 0,96 centavos, a partir de agora tu tem que enxergar essa função, gurizada. 0,96x mais R$ 4,60. Por quê? Porque esses R$ 4,60 é a nossa taxa fixa e o 0,96 é o quanto eu vou pagar por quilômetro rodado. E lembra que eu comentei contigo que o x e o y representam coisas. O que o y, que é o nosso f de x, ele representa nessa situação? Esse cara aqui, ele vai representar o valor da corrida, o quanto eu devo pagar ao taxista por essa corrida. O que me representa o x aqui? O x, gurizada, ele representa distância percorrida. Então agora, aquilo que eu comentei contigo, o x e o y, eles representam coisas a partir de agora. Então o x representa a distância percorrida e o y representa o valor dessa corrida em função da distância que eu estou percorrendo. Então vamos lá. Como eu tenho duas variáveis, a variável dependente e a independente, porque o x não depende de ninguém, o que acontece? O problema vai ser obrigado a me fornecer uma das duas para encontrar a outra. Ou ele vai me dar a distância percorrida ou ele vai me dar o valor da corrida. Dependendo de quem ele vai me dar, eu só tenho que substituir agora na função. Seguindo no nosso exercício da página 53, ele fala assim, ó, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$19 pela corrida. Então eu estou pagando R$19 por essa corrida, ele está me fornecendo esse cara aqui. Esse é o valor pago da corrida, 19, ou seja, 0,96x mais 4,60. Primeiro, tu traz o 4,60 para subtrair do 19. 19 menos 4,60 é igual a 0,96x. 19 menos 4,60 vai dar R$ 14,40 igual a 0,96x. Portanto, R$ 14,40 divididos por 0,96x. Putz, olha essa divisão, cara, eu sei que é um saco. Mas o que acontece? Na hora que tu está fazendo a tua prova, tu arredonda esses valores e tu trabalha com valores mais próximos. Por exemplo, numa prova do Enem, 0,96 é 1, velho. É 1. E 14,4. 14 ou 15, tu arredonda para onde é que tu quiser. Então, 14 dividido por 1 dá 14. E quando tu começa a analisar as alternativas, ó, te liga aqui nas alternativas, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Se tá dando 14, tu não vai marcar 10. Se tá dando 14, tu não vai marcar 20. A não ser que tu tá pensando no vestibular 2021, né, velho? Se tu tá pensando pro ano que vem, tu marca. Então, x igual a 15, ou seja, a distância percorrida é de 15 km. Ah, senhor, eu sou bom na conta. Então faz a divisão, velho, tranquilo. Lembra a divisão com vírgula? 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Remove a vírgula e divide 1440 por 96. Tranquilo? E aí tu resolve o teu problema. De boa, cruzada? Então nós já matamos a página 53 com esse exercício. Vira lá a tua página e vamos seguir. Achei que tinha terminado, velho. Esqueci a 9, cara. Olha só, velho. Me empolguei aqui, me empolguei. Olha só. Vamos terminar a 9 aqui. Me empolguei na 10 ali. Exercício 9, cara. O que acontece? Tu tem a função f de x igual a x menos 6. E ele fala que este ponto aqui, ele pertence à tua função f. Ou seja, este x serve para este y na função f. Então, o que tu vai fazer? Tu vai substituir esses valores. Ó. Tu vai trocar o f de x. Tu vai trocar o f de x aqui por 6.
e tu vai trocar o x por menos 4 dentro da tua função. Então vamos lá. 6 é igual a vezes menos 4 menos 6. Então 6 mais 6 é igual a menos 4a. 6 mais 6 igual a 12 igual a menos 4a. 12 divididos por menos 4 dá o a. Cara, aqui pode rolar uma dúvida. Ah, Sor, quando passa para o outro lado, troca de sinal? Cara, não. Só cuida. O quê? O que inverte, velho, é a operação. A operação é que inverte. O menos 4 está multiplicando o a, portanto, o menos 4 vem dividindo agora. Certo? Então, menos 4 aqui dividindo o 12, positivo com negativo dá negativo, e 12 dividido por 4, 3. Portanto, o nosso A aí vale menos 3. Agora sim nós terminamos a bateria de exercícios da tua página 53. Então vira lá e vai para a tua página 54 para continuar dando uma olhada nos exercícios envolvendo os gráficos. Então tá, galera, vamos falar aí no exercício de número 11. O exercício de número 11 ele pede para quê? Para a gente verificar o sinal do coeficiente angular, sendo positivo, sendo negativo ou sendo igual a zero. E também do nosso coeficiente linear, o coeficiente b, aí a partir dos nossos gráficos. Eu vou fazer com vocês, primeiramente, em todas as alternativas, o coeficiente angular, o a. Lembra que o coeficiente angular ele diz em relação ao crescimento ou decrescimento. Na primeira aqui, tá vendo que a reta cresce? Então o coeficiente angular, o a, ele é maior do que zero. Na letra B, a reta decresce, então o coeficiente angular ele é menor do que zero. Na letra C, a reta está crescendo, então o coeficiente angular é maior do que zero. Na letra D, decresce, então o coeficiente angular é menor do que zero. Segue para a letra E. Na letra E, a tua reta está crescendo, né, da esquerda para a direita, então o coeficiente angular maior do que zero. Na letra F, decresce. Se ele decresce, então o coeficiente angular é menor do que zero, porque ela está diminuindo, ou seja, tu estás descendo da esquerda para a direita. Opa, letra G ficou parado, não subiu nem desceu. Se não subiu nem desceu, o que que acontece? Coeficiente angular é igual a zero. E H, mesma coisa, ficou parado, coeficiente angular é igual a zero, não subiu nem desceu. Vamos agora para o coeficiente linear, o B. Lembra o que o linear te diz? Se corta acima do x, na origem ou abaixo, tá certo? Lembra? Coeficiente linear corta y, mas é acima do x, na origem, exatamente no x ou abaixo. Se for acima, positivo, na origem é zero e abaixo é menor do que zero. Ó, cortou acima, então o coeficiente linear é maior do que zero. A cortou acima de novo, cortou acima, então o coeficiente linear maior do que zero. Letra C, cortou abaixo no eixo dos y, então o coeficiente linear é menor do que zero. Na D, cortou abaixo, se cortou abaixo, coeficiente linear menor do que zero. Na E, na letra E, cortou na origem. Lembra que na origem significa que ele é igual a zero, é o ponto de intersecção que tanto x quanto y valem zero ali na origem do teu plano cartesiano. Na letra F, de novo na origem, então eu tenho que o B também vai ser igual a zero. Na letra G, cortou acima do eixo do x, se cortou acima do eixo do x, coeficiente B é maior do que zero. Na letra H, cortou abaixo do x, então vai ser o quê? Que o B tem que ser menor do que zero. Beleza aí? Já vamos tacar ali ficha e vamos para o exercício de número 12 para dar-lhe o gás. Beleza, gurizada? Então tá, galera, vamos lá para o exercício de número 12. No exercício de número 12 eu vou ensinar vocês a traçar o gráfico de uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, lembra, é uma reta. Existe um método bem rápido para te traçar o gráfico de uma função de primeiro grau de forma rápida e prática. Acredite se quiser, fica um esboço quase perfeito, tá bom? Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai marcar no teu eixo dos y o teu coeficiente linear, o teu termo independente da tua função. Depois,
Depois de marcar o coeficiente linear, tu vai dar um passinho para a direita. O que vem a ser esse passinho para a direita? O que corresponde a uma unidade nesse teu gráfico para a direita. Depois de ter dado esse passinho para a direita, tu vai olhar para o teu coeficiente angular. Se o teu coeficiente angular for positivo, tu sobe. Se o coeficiente angular for negativo, tu desce. E se ele for igual a zero, tu fica estagnado. Tá, mas quantas unidades eu vou subir e quantas unidades eu vou descer? A unidade referente a esse teu coeficiente angular. Vamos direto na prática, vamos ver isso aqui, que é fácil. Acredite se quiser, é muito fácil traçar um gráfico de uma função do primeiro grau. Olha só, y igual a 2x mais 1. Primeiro caso que eu vou fazer, marco o coeficiente linear que é 1. Marquei o 1, beleza? Marquei o 1, o que eu faço? Dou um passo para a direita e agora o que eu devo olhar? Devo olhar para o coeficiente angular. O coeficiente angular é igual a 2, então eu devo subir 2 unidades. Subi 2 unidades, parei e marquei o meu segundo ponto. Se eu marquei esse segundo ponto, agora o que eu devo fazer? Eu devo ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos a ponto de ter um gráfico dessa forma aqui, o nosso esboço em relação a ele. Beleza, galera? Tá feito o gráfico. É esboço, tu precisa ter esboço aí. Ah, mas e quem é esse ponto de intersecção no eixo do x? Lembra? O ponto de intersecção no eixo do x é o zero da função. Basta tu igualar essa função a zero que tu consegue descobrir ele. Beleza? Ou seja, nesse caso seria que o x valeria igual a menos 1/2. Vamos para a letra B para a gente pegar na letra B a prática de novo, olha só. Coeficiente linear igual a 2. Marcou o 2. Dou um passinho para a direita. Passinho para a direita. Olho para o angular vale 1. Então eu vou subir uma unidade. Marquei aqui, tenho mais uma unidade, tenho os dois pontos, fez os dois pontos, o que eu faço? Eu ligo esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, eu chegaria dessa forma aqui no meu gráfico. Tá? Então eu teria o meu gráfico dessa forma aqui para vocês ligado. Beleza? Vamos para a próxima letra C. Letra C eu tenho o quê? Eu tenho que simplesmente o coeficiente linear vale 1. Marquei o 1. Marquei 1. Dou um passinho para a direita. Agora eu vejo que o angular vale menos 3. O que esse menos está querendo fazer? Que eu desça 3 unidades. Desci uma, desci duas, desci 3. Desci 3. Parou. Marcou. Marcou, o que faz agora? Liga exatamente esses dois pontos, deixando o teu gráfico dessa forma aqui para vocês, tá bom? Tá feito o gráfico de vocês, tá aí o esboço do gráfico da letra C. Mesmo processo, acredite, agora é só repetir, vai comigo na letra D. Na letra D, coeficiente linear 2, por quê? Porque é y menos 2x mais 2, então o linear é 2. Marcou o 2, deu um passinho para a direita, olha para o angular vale menos 2, lembra que o menos manda tu descer, então tu desceu 2 unidades, marcou aqui. Marcou, o que tu faz agora? Basta tu ligar esses teus dois pontos, ligou esses dois pontos, tu vai ter esse teu gráfico, um gráfico decrescente, conforme a gente já sabia por causa do nosso coeficiente angular. Na letra E, quanto é que vale o linear? O linear, ele vale 0, então eu vou marcar no 0. Marquei no 0. Dou um passinho para a direita, dou um passinho para a direita. Passinho para a direita, olho para o angular vale menos π. Quanto é que é π? Π é mais ou menos 3,14. Vamos descer então aqui, ó, 3,14, ó, 3,14. Tá aqui, ó, marquei o meu segundo ponto. Marquei o segundo ponto, o que eu faço? Agora basta eu ligar esses dois pontos e eu vou ter o meu gráfico aqui esboçado para vocês. Beleza, galera? E ainda aí a letra F, y igual a raiz de 2. Raiz de 2, 1,4, né? É um aproximado, não precisa ir. 1,4 é o teu termo dependente porque é o teu linear. 1,4 está aqui, beleza? Passinho para a direita e agora o angular. O angular é igual a 0, então eu não subo nem desço, eu fico parado. Se eu estou parado, agora basta eu ligar esses pontos,
né? E aí eu vou perceber que eu tenho uma reta constante aí para vocês. Beleza, gurizada? E eis que está feito para vocês o gráfico de uma função de primeiro grau. É bem barbado, é só vocês seguirem esse processo que vocês sempre vão conseguir fazer um esboço daquela tua função de primeiro grau. Lembra, o mais importante às vezes é um esboço, não é fazer ele 100% perfeito. Beleza, gurizada? Vamos dar uma olhada agora, cara, em como é que tu vai fazer para determinar a lei de correspondência de uma função. Como é que tu vai determinar a lei de uma função? Lembra que o que tu vai precisar sempre, cara, para determinar a chamada lei de correspondência são duas informações. Assim como tu resolveu comigo na página 53 o exercício do táxi, em que tu tinha o valor da taxa fixa e o valor da taxa variável, aqui tu também precisa de duas informações para determinar a lei de correspondência. O que eu quero te mostrar é como é que tu vai determinar a lei de correspondência quando tu tem dois pontos da tua função de primeiro grau, ou tu tem duas informações envolvendo a tua função de primeiro grau aqui. Como é que tu vai resolver esses dois pontos? Tu vai utilizar o que nós vimos lá com o início da aula com o Moisés. Tu vai usar sistema linear, tu vai usar um sistema para resolver isso. Porque o que acontece? A tua função de primeiro grau, ela tem essa função algébrica aqui, ax mais b. E se tu quer determinar a lei de correspondência da tua função, o teu objetivo é saber aqui quem é o angular e saber quem é o linear. Esse é o teu objetivo aqui, para chamar e conseguir encontrar a tua lei de correspondência. Então o que tu vai fazer? Lembra que a tua função ela é a mesma coisa que y igual a x mais b. E se a função te dá dois pontos, é porque ela está te dando um x e um y de um ponto, um x e um y de outro ponto. Então o que tu vai fazer? Tu vai substituir isso na forma algébrica da tua função. Ó. O y vale 4 e o x vale 2. Então tu vem aqui, ó, troca o y por 4 e troca o x por 2. Certo? Agora, quando o x for menos 1, o y vale menos 5. Então, menos 5 igual a vezes menos 1, trocando x por menos 1, mais b. Como é que tu vai fazer agora? Meu primeiro passo, organiza essas equações aqui. Vamos organizar essa primeiro. O que eu digo organizar é 2 vezes a 2a mais b igual a 4. E organiza esta outra equação aqui. Menos 1 vezes a dá menos a mais b igual a menos 5. O que tu vai fazer? Cara, é um roteirinho pronto. Depois que tu substituir, então tu anota aí. Primeira etapa, substituir os dois pontos, trocar o x e o y na equação para montar o sistema. Próxima etapa, tu vai escolher uma das equações para multiplicar por menos 1. Por que por menos 1? Porque essa é uma regrinha que vai funcionar sempre. Vamos multiplicar a equação de baixo por menos 1. Significa que na equação de cima, ó, eu não vou mexer. Ela vai continuar como 2a mais b igual a 4. Por que menos 1? Porque o b vai cancelar o b aqui embaixo. Ó. Menos 1 vezes menos a vai dar mais a. Menos 1 vezes b dá menos b. E menos 1 vezes menos 5 dá mais 5. Então o que tu vai fazer agora? Tu vai somar essas equações. Soma, mas eu não entendi por que eu multipliquei por menos 1. Porque quando tu somar o b com menos b, dá 0. Sempre vai poder fazer assim, gurizada. Então vamos lá. 2a mais a são 3a. 5 mais 4 dá 9. Portanto, a é o 9 divididos por 3. Portanto, a vale 3. O que tu vai fazer agora? Pega qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira. Como a vale 3, é 2 vezes o a mais b igual a 4. Portanto, 6 mais b igual a 4
e o b é igual a 4 menos 6. Portanto, o b vale menos 2. E tu conhecendo o valor do b e tu conhecendo o valor do a, tu vai conseguir encontrar a chamada lei de correspondência, que nesse caso aqui, a nossa função é y igual a o a, que vale 3, então 3x, mais b, nesse caso o nosso b é menos 2. Então y igual a 3x menos 2. Dá para fazer a prova real, velho? Dá. Então tu vem fazer a prova real, olha só. Quando x for 2, o y tem que dar 4. Vou testar. Olha só. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Tá aqui. Fechou. Quando eu trocar o x por menos 1, tem que dar menos 5. 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos 2, menos 5. Beleza, eu fiz certinho, fechou ali a minha equação então. Então, cara, quando tu tem dois pontos ou duas informações sobre a tua função, tu vai sempre usar sistema linear. Porque o teu objetivo é achar o angular e o linear da tua função, achar o valor do a e o valor do b, e tu resolve isso por sistema. Lembra das etapas? Substituir os pontos na forma algébrica, depois multiplica qualquer uma das duas equações por menos 1, porque o b sempre tu vai eliminar, para tu achar o valor do coeficiente angular. Achou o coeficiente angular, tu acha o linear. Algumas coisinhas, por exemplo, tu acabou de trabalhar com Moisés, só para comentar. O 3 é positivo, então tu sabe que tu tem uma reta crescente. Quando tu olha no plano cartesiano, ela tem que estar assim, crescente. E lembra que tu vai cortar o y no menos 2. Tranquilo, gurizada? Então nós já matamos essa primeira parte aí de lei de correspondência em que tu utiliza sistemas lineares. Finalizando a nossa aula hoje, então, vamos dar uma olhada agora na intersecção entre duas retas. Cara, isso aqui é problema comum aparecer na URGS e no Enem, cara. Então é bom que tu fique ligado. Só que muitas vezes esses problemas vão aparecer muito associados com a carinha do exercício 15, que vocês já vão ver, mais a cara do Enem, e o exercício 14 mais a cara da URGS. Então, para vocês terem uma ideia, como é que eu vou trabalhar com a intersecção entre retas? Sistema linear. De novo, senhor? Sim, velho, de novo tu vai trabalhar com sistema linear. O que é o teu primeiro passo? Igualar as funções. Porque o que acontece? Se as retas se interseccionam, ó, vou fazer um plano cartesiano pequenininho aqui para ti, ó, só para tu dar uma olhada. Se eu tenho duas retas, vamos chamar aqui de reta R e reta S. Se essas retas elas se encontram no plano cartesiano, cara, é porque em um determinado momento, nesse ponto de intersecção, ó, elas vão apresentar o mesmo x e o mesmo y. E esse é o nosso objetivo, achar esse pontinho de intersecção aqui dessas duas retas, utilizando os sistemas lineares. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai igualar as duas funções, cara. Tu vai afirmar que o f de x é igual a g de x. Ou seja, tu está dizendo que o y desta função é igual ao y dessa função. Então, vamos lá, vamos resolver isso aí. Então, menos 2x mais 10 é igual a x mais 5. Portanto, menos 2x menos x é igual a 5 menos 10. Então, menos 3x é igual a menos 5. Portanto, x é igual a menos 5 divididos por menos 3. E lembra, cara, negativo dividido por negativo dá positivo. Então, o ponto de intersecção, ou melhor, o x do ponto de intersecção é 5 terços. Só que tu lembra, cara, um ponto é formado por um x e um y, certo? Então, o que vai acontecer agora aqui? Tu vai pegar esses 5 terços e substituir em qualquer uma das equações. Pode ser na primeira ou na segunda. Eu vou trocar na segunda, na g, porque ela é uma equação mais simples, tá? Então, g de x igual a x mais 5. O que tu vai fazer? Tu vai calcular o valor do y para quando x for igual a 5 terços. Então, estamos trocando o x aqui, ó, gurizada, por 5 terços. Então, vamos lá. 5 terços mais 5. Então, o g de 5 terços
3 vezes 5, ó, soma de frações, 3 vezes 5, 15. 15 mais 5, 20. Portanto, elas vão se interseccionar no 20 terços. E vamos chamar de ponto A o ponto de intersecção. O ponto de intersecção é 5 terços, 20 terços. Pronto. As duas retas f e g, as duas funções f e g, têm o seu ponto de intersecção nessas coordenadas aqui. 5 terços e 20 terços, tranquilo? E como eu comentei contigo, esse exercício é mais a cara da URGS, né, velho? Então, fica ligado. O exercício 14, essa parte algébrica, esse desenvolvimento algébrico, é mais a carinha da URGS. E do Enem, é um exercício mais contextualizado envolvendo as funções. Então, vamos lá. Vamos para o exercício 15 agora, velho, dando uma olhada aqui. O bom desse exercício é que ele lembra muito a cara do Enem. E uma outra coisa, cara, ele tem uma função, uma característica em si, que ela é chamada de função definida por partes. Eu tenho dois comportamentos aqui. Por que dois comportamentos? Vocês já vão entender a partir de agora. Olha só, início da leitura. Uma empresa aluga andaimes e cobra R$50 fixos pelos primeiros 15 dias de uso, mais R$ 7,50 por dia posterior de utilização. Então, o que acontece aqui? Ó? A minha função f de x, que é a da empresa 1, ela é R$50 se o x que eu estou utilizando for um número dentro do intervalo entre 0 e 15. Certo? O que isso significa a partir de agora? Que a próxima parte da função vai ser definida assim, ó, R$ 7,50 por dia de uso. Só que aqui tu tem que ficar muito ligado, cara. É R$ 7,50 por dia de uso, o que exceder o 15º dia. Ou seja, a tua função tem a taxa de variação 7,50 por dia que exceder. Então, x menos 15, certo? Mais os R$50 de taxa fixa. Só que quando que tu vai usar essa função aqui? Essa função aqui tu vai usar se x for maior ou igual a 16. A empresa 2 eu vou botar ela aqui embaixo. Beleza, então nós temos a função da empresa 1 e agora vamos atrás da função da empresa 2. Vou chamar de função g. Ela também tem dois comportamentos, cara. Primeiro, tu vai pegar R$70 fixos, R$70 se o teu x estiver variando no intervalo entre 0 e 15 dias. O que isso quer dizer? Se eu ir lá e alugar um andaime por um dia ou alugar o andaime por 15 dias, o valor é o mesmo, o valor é R$70. Por isso que o meu x pode variar entre 0 e 15. Só que a partir do 15º dia, ou seja, já no 16º, eu vou pagar R$5 por dia que ultrapassar o 15º. Portanto, x menos 15, minha taxa de variação, mais os R$70. O que eu preciso que vocês prestem atenção e que vocês entendam o que está acontecendo aqui? Sor, provavelmente a pergunta de vocês é assim, Sor, eu não entendi muito bem o x menos 15. Vamos pensar assim, ó, cara, se tu alugou o andaime por 16 dias, certo? Os primeiros 15 dias, tu vai pagar R$50. E quando tu botar o 16 aqui, que foi um dia a mais, por esse dia a mais de utilização do andaime, tu vai pagar R$7,50. Por isso, x menos 15, porque os primeiros 15 dias já estão incluídos nos R$50. E aí quando tu bota 16, ó, 16 menos 15 dá 1. Então eu vou pagar uma vez R$7,50, uma taxa de R$7,50 por esse dia a mais que eu excedi. Por isso o x menos 15 ali, gurizada, é muito importante. Tranquilo essas duas partezinhas aqui? Eu sei que não é tão fácil tu montar uma função por partes, mas a ideia, a estrutura que tu tem é isso aqui. Aí ele pergunta assim, ó. A segunda empresa torna-se mais econômica para o cliente a partir do enésimo dia de uso. A primeira coisa que tu tem que enxergar é eu preciso buscar o ponto de equilíbrio dessas duas funções. O que é encontrar, cara, o ponto de equilíbrio das duas funções? É quando tu pagar o mesmo valor de aluguel, tanto na empresa 1 quanto na empresa 2, certo?
Como é que tu vai fazer isso? Tu vai igualar, lembra que eu comentei contigo em funções, com contexto, como do Enem, x e y representam coisas. Então, nessa situação aqui, o y representa o valor pago e o x os dias que eu estou utilizando. Então, o que tu vai fazer? Tu vai igualar, ó, iguala o valor pago na função da empresa 1, vou chamar de f1 de x, igual ao valor que tu vai pagar na empresa 2 de x. Ou seja, estou pagando o mesmo valor nas duas empresas. Não importa em qual empresa eu vá alugar os andaimes, o valor é o mesmo. Então, o que tu vai fazer aqui? 7,50 vezes x menos 15 mais 50 é igual a 5 vezes x menos 15 mais 70. Então, nós estamos atrás aqui, ó, vamos anotar aqui, do chamado equilíbrio, em que o valor pago na empresa 1 é igual ao valor pago na empresa 2. A parte ruim aqui, né, gurizada, é as continhas, né? Então, vamos lá. 7,5 vezes x dá 7,5 ou 7,50x. 7,5 menos 15... Tá escuro ali a tela, Moisés fez a conta pra mim na calculadora, mas está me enganando aqui, cara. Deixou a tela apagada, cara. 112,5 menos 112,5 mais 50. Quer me derrubar o homem, cara? Já dizia, Paulo, você já ia autorizado de olhar, Paulo, o senhor tá fazendo a conta muito rápido. Cara, ligeiro. Moisés me enganou, cara. Olha só, 5 vezes x dá 5x. E 5 vezes menos 15 dá menos 75 mais 70. Então, primeiro passo, vamos juntar o que dá aqui. O juntar o que dá é, por exemplo, 7,5x não tem o que fazer. Menos 112,50 mais 50 vai dar menos 62,50. Igual a 5x menos 75 mais 70, menos 5. E aí tu vai trabalhar aquilo que tu trabalhou com Moisés lá no início da aula, cara, lá as equações de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. 7,5x menos 5x igual a menos 5 mais 62,50. Tranquilo? E agora, vamos lá, 7,5 menos 5, pensa em dinheiro. 7,50 menos 5 dá 2,50, então 2,5x. 62,50 menos 5, 57,50. Então, x é igual a 57,50 divididos por 2,5. Aqui tu pode usar uma jogada seguinte, ó. Quando tu tem uma divisão ali, um número depois da vírgula em cada um deles, tu pode remover a vírgula sem ter problema. Então, posso remover essa vírgula e vou dividir 575 por 25, que agora vai dar 23. Viu como é ligeira a conta? Então, agora aqui deu 23, ou seja, em 23 dias, ó, não terminou ainda, ó, 23 dias é o equilíbrio, é o quanto eu vou pagar na empresa 1 tem o mesmo valor que eu vou pagar na empresa 2. Quanto é o valor? Não sei, eu não quero saber o valor. Eu só quero saber a partir de qual dia é mais vantajoso eu locar o andaime na empresa 2. Como é que tu vai decidir a partir de agora? Se em 23 dias eles têm o equilíbrio, tu vai decidir a partir da taxa de variação, ó. A empresa 1 tem uma taxa de variação de 7,50 por dia e a empresa 2 tem uma taxa de variação de R$5. Ou seja, se nos 23 dias eu tenho o equilíbrio entre a empresa 1 e a empresa 2, a partir do 23º dia, ou seja, a partir do 24º dia de locação, a empresa que eu vou pagar mais barato é a empresa que tem a menor taxa de variação. Ou seja, é mais vantajoso eu locar uma empresa 2 a partir de 24 dias. Se eu locar o andaime por 23 dias, equilíbrio. A partir de 24 em diante, a empresa 2 é mais vantajosa. E antes do 23, é mais vantajoso tu locar na empresa 1.
porque a empresa 1 te apresenta um valor menor. É sempre assim que funciona nesse tipo de problema. Depois do equilíbrio, uma função é mais vantajosa e antes do equilíbrio, a outra função é mais vantajosa. Como depois do equilíbrio, a empresa 2 tem uma taxa de variação menor, ela é a mais vantajosa depois de 23 dias. E antes de 23 dias, por exemplo, de 1 até 22 dias de locação, é melhor tu locar na empresa 1. E a partir do 24º dia, na empresa 2. Tranquilo, gurizada? Só para vocês entenderem. Então essa é a característica de problemas que se apresenta para nós no Enem. Contextualizados, envolvendo funções. Pode aparecer uma representação gráfica ali no meio, certinho? Então agora tu pega teu livro, faz todos os exercícios de função de primeiro grau e tira suas dúvidas no plantão. Certo, gurizada? Um abração e nos vemos na próxima.